Olá, muito obrigado a você que nos acompanha aqui na série Prefeitas e Prefeitos, dentro do programa Viva o Voto, uma iniciativa da Diário do Brasil TV Prevê, que dá aos prefeitos e às prefeitas da grande região central do estado de São Paulo a oportunidade de trazer para o grande público da nossa emissora, através do canal aberto e redes sociais também, aquilo que fizeram um balanço dos seus 3 anos e meio da atual administração, já no ano de encerramento, e aquilo que eles pensam que deve ser feito ainda pelos seus sucessores ou por eles mesmos, caso disputem e sejam reeleitos para as prefeituras de suas cidades. Hoje recebemos aqui o prefeito Rui Fávaro, de Dois Córregos, cidade que a gente tem muitas amizades, uma cidade muito relevante, tem uma história de quase 200 anos aqui no estado de São Paulo, e que também tem grandes jornalistas que são conhecidos nossos, como o próprio Carlos Nascimento, que é natural de Dois Córregos, ou o Reinaldo Azevedo, que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas admiro, um jornalista muito combativo, muito respeitado, com uma visão muito inteligente dos cenários do país, né? Além disso, nós temos grandes amigos lá, inclusive na área de comunicação, que é o Ricardo Pereira, que agora retomou o seu programa pela manhã na nova Sintonia FM do amigo e empresário também Renan Ferro. E nós temos também lá o Zé Eduardo Camargo Mendes, o Camarguinho, né? Ele é um empresário, um industrial e também o rei da macadâmia no Brasil. Então, com esse currículo todo da nossa querida Dois Córregos, aqui próxima de Bauru, na grande região central do estado de São Paulo, no coração paulista, nós vamos aqui receber o Rui Fávaro, que conversando com o José Eduardo Mantini e com a Camila Fernandes, durante esse capítulo, esse episódio do programa, vai nos passar tudo aquilo que fez, tudo aquilo que acha que deveria ter feito e que deverá ser feito ainda. Muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência, e um bom programa, e obrigado, prefeito Rui Fávaro. Viva o Voto! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viva o Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Camila Fernandes, estou acompanhada do jornalista José Eduardo Amantini, recebendo nesta edição o prefeito do município de Dois Córregos, Rui Diomedes Fávaro, do PSD. Ele que está em seu 2º mandato como prefeito deste município, sendo reeleito em 2020, quando obteve o equivalente a 60,22% dos votos na eleição passada. Mas antes da gente começar essa conversa agradável, vamos conferir alguns detalhes sobre esse município. Fundada em 4 de fevereiro de 1856, o município de Dois Córregos está na região central do estado, a 262 quilômetros da capital paulista. As principais vias de acesso rodoviário à cidade são a rodovia Deputado Amaury Barroso de Souza, com ligação a Mineiros do Tietê e Torrinha, e rodovia Doutor Fernando de Oliveira Simões, acesso às rodovias Paulo Nilo Romano, Comandante João Ribeiro de Barros e ao município de Bocaina. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade era de 24.510 dois-correguenses, uma queda de 1% com relação ao censo anterior de 2010. Distribuídas em uma área de 632 km², levando a uma densidade demográfica superior a 38 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 50,7% da população é composta por mulheres e 49,3% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 35 e os 44 anos, representando mais de 15% da população. Os principais rios que banham o município são os rios Jaú, Jacaré-Pepira e Tietê. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Dois Córregos em R$ 30.150, havendo como destaque o setor moveleiro e da agroindústria da cana. A cidade também é conhecida como capital da macadâmia. Conferimos então as informações sobre Dois Córregos. Agora sim, Rui, obrigada pela sua presença no programa Viva o Voto, Prefeitas e Prefeitos da nossa região. Eu que agradeço a oportunidade, Camila, para nós um grande privilégio trazer aqui uma prestação de contas, informações sobre como vem sendo o desenvolvimento do nosso município de interesse turístico de Dois Córregos para toda a nossa região e quem sabe dessa conversa ainda poder contribuir
para alguns cases que a gente tem feito lá, boas práticas. Vamos firme, sempre trabalhando, para nós uma grande oportunidade. Obrigado, Mantini, por dar essa oportunidade da gente trazer aqui um pouco mais do nosso trabalho para toda a região. Como o senhor avalia os 3 primeiros anos da sua atual gestão? Eu tenho dito isso nas nossas reuniões, das nossas lideranças, mas não diferente nos encontros com a população, que esses foram os 3 mais positivos e efetivos anos da nossa gestão. Os 4 primeiros anos nós tivemos que fazer realmente uma reorganização administrativa e isso tem nos possibilitado, inclusive, ver os resultados, os frutos colhidos no atual momento. Nós que estamos lá, então, completando essa jornada, são mais de 7 anos administrando a Prefeitura Municipal de Dois Córregos, mas com a certeza de que os resultados estão sendo colhidos. Nós iniciamos um trabalho de reorganização da rede municipal de educação, fizemos inclusive um processo seletivo para que a gente encontrasse gestores que se identificassem com os projetos de cada escola, e isso foi realmente uma estratégia assertiva nos nossos primeiros 4 anos, mas nesses 3 anos nós preparamos para entregar as nossas escolas, que hoje já são 11 unidades, nós que assumimos uma prefeitura com 9 unidades, nós vamos entregar para 2025 12 novas escolas. Todas elas reformadas, mobiliadas, climatizadas, mas mais que isso, trazendo uma estrutura realmente funcional importante. Professores que são ouvidos, professores que recebem o piso do magistério, mas que hoje estão avançando realmente em estratégias de capacitação que levam à aprendizagem. Somado a isso, nós iniciamos realmente algumas alternativas de devolver para a população benefícios que antes não existiam no nosso município. É o caso do nosso programa de uniformização. Hoje, todas as crianças têm mais de 7 peças, quase que por ano, renovadas. Então, nosso uniforme está lindo, desde 0 até a nossa educação de jovem adultos. Mais que isso, nós estamos entregando material didático e material pedagógico. Então, no início do ano letivo, toda criança, todo jovem, todo adulto recebe seu kit escolar. Esse ano, inclusive, já recebendo, mochila, estojo, squeeze, que é a garrafinha para levar água, mas nós estamos dando condições, principalmente, de um processo de igualdade. Hoje não existe mais nem o filho do pobre e o filho do rico. Todos são alunos e a gente não consegue realmente ver a diferença social. É você realmente criar dentro do ambiente escolar a verdadeira noção de que qualquer pessoa pode alcançar o lugar que merece e o lugar que almeja. Mas junto a isso, hoje nós temos uma merenda de muita qualidade em Dois Córregos. Inclusive na data de hoje foi servido feijoada. Então o cardápio especial permite que as crianças tenham acesso a uma alimentação que comumente não a adquire na casa. É muito comum a gente ouvir nas escolas a comida da escola é melhor que a comida da nossa casa. Não que seja essa a nossa estratégia principal, mas realmente que seja a alimentação escolar um dos motivos para a gente ver o avanço da aprendizagem. Falando nisso, nós também retomamos um projeto que era uma prática muito constante na década de 90, que era a vaca mecânica. Hoje a gente tem a vaca mecânica oferecendo leite de soja para todos os nossos 3.200 alunos. É servido semanalmente, 3 vezes na semana, o leite de soja produzido na nossa cidade. E ainda nós fazemos do resíduo um aproveitamento dos nossos cursos de aproveitamento absoluto de alimento. Mas teve muito avanço na nossa educação, a gente que entende que a educação é realmente o instrumento mais adequado para a gente desenvolver o município. Só vamos conseguir ver o município cada vez mais consciente se tiver novas gerações comprometidas, engajadas, e acredito que a nossa educação tem contribuído para dar condições para os nossos alunos, principalmente nessa estrutura que nós estamos entregando. E agora, até o final do ano, nós estamos reformando mais uma unidade escolar.
inaugurando mais uma unidade de ensino infantil, descompartilhando uma das escolas do estado, entregando um prédio próprio para mais uma unidade de ensino que pleiteava desde 2008, mas um dos grandes projetos nosso é a primeira escola construída para ensino integral, de 1º ao 5º ano. Nossos 390 alunos que quiserem aderir ao ensino integral, de manhã e à tarde na escola, vão receber uma estrutura de mais de 12 salas de aula, com quadra poliesportiva coberta, laboratório de informática, auditório e uma estrutura realmente muito bonita que agora no segundo semestre será entregue para uma escola que já está em funcionamento. Mas nós vamos levar essa comunidade escolar mais perto da sua casa, fazendo com que até o transporte seja realmente desnecessário, a pessoa fica pertinho de casa. Então, um pouco das nossas estratégias no sistema de educação foi esses investimentos nos professores e investimento nos alunos, e nós consideramos que nós tivemos um avanço muito positivo para a gente realmente garantir uma aprendizagem efetiva na vida dessa comunidade escolar de Dois Córregos. E somado a isso, nós temos agora já marcada a nossa conferência intermunicipal de educação especial. Nós inauguramos o nosso Centro de Atendimento de Educação Especializado, que hoje conta com fonoaudiólogas, psicólogas, psicopedagogas e faz um atendimento das crianças com dificuldade de aprendizagem e também daquelas que têm autismo, que hoje tem tido um número crescente, para a gente realmente, junto com professores especialistas, garantir uma aprendizagem igualitária, que tenha equidade para todos os nossos alunos. Mas nós percebemos, pela aceitabilidade das comunidades escolares, que a educação de Dois Córregos, se não é aprovada por 100%, garanto que 99% dos pais que têm os seus filhos, inclusive eu e minha esposa, nossa filhinha de 3 anos é aluna da nossa rede municipal de educação, com muito orgulho, porque vai para a escola muito feliz, volta muito contente, já aguardando o dia seguinte de aprendizagem. Mas é a certeza que nós realmente confiamos na nossa educação e a gente percebe isso nas conversas com os pais no decorrer desses 7 anos de administração, mas principalmente dos últimos 3, quando nós conseguimos organizar, fizemos concurso para diretor de escola, fizemos novas contratações e temos realmente consolidados já 11 unidades escolares que atendem muito bem a nossa população de Dois Córregos. Aliás, prefeito Rui, notamos que a educação de qualidade é uma das principais frentes de trabalho da sua gestão. Quais são as demais prioridades neste ano eleitoral em sua administração? A saúde sempre vai ser uma prioridade da população e por isso vem sendo a nossa prioridade. Nós estamos aí alcançando um investimento de 30% do nosso orçamento na área da saúde. E a saúde, nós conquistamos feitos importantíssimos. A primeira questão que nós resolvemos nos últimos períodos foi zerar toda a demanda de exame e pequenos procedimentos que muitas vezes nós precisamos direcionar para as especialidades médicas que são de responsabilidades do governo do estado. Mas como a demanda é altíssima, o município assumiu e nós aportamos recurso, fizemos bons convênios, alguns inclusive feitos dentro da nossa Santa Casa de Dois Córregos e outros exames feitos pelo Hospital Regional da Unimed. Então foi atendimento realmente muito efetivo da nossa população e nós estamos indo agora para a segunda fase, que é aquelas que os casos que necessitam de procedimentos cirúrgicos passarão agora para uma segunda fase licitatória e nós faremos contratações de novos procedimentos. Essa é a nossa meta final de governo. Mas todos aqueles que aguardavam diagnóstico através de exames, hoje já passam por tratamento. Com investimento pesado na aquisição de medicamentos, a nossa farmácia popular realmente atende com saúde mental, com alto custo, mas também com os medicamentos básicos e não tem tido queixa da nossa população dos atendimentos. E nós fizemos aí
realmente a contratação de novos especialistas, novos médicos dentro da nossa rede de saúde. São 5 unidades que operam 8 horas por dia, com médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais trabalhando o dia todo, seja no nosso distrito de Guarapuã, seja nos mais diversos bairros. Criamos 2 novas equipes de estratégia da saúde da família. Adquirimos, inclusive, uma inovação que foi um consultório móvel. Hoje nós já temos os espaços mais longes das unidades. O médico ou o dentista vai com um veículo e sua equipe para atendimento. É o caso dos nossos 12 condomínios que margeiam o Rio Tietê. Mensalmente recebem toda a nossa equipe de saúde para que o atendimento aconteça pertinho da sua casa. Mas a saúde é o que vem tendo grandes investimentos, principalmente porque a partir de 2018 nós assumimos o nosso hospital. Então, 2019, junto inclusive com a pandemia, nós começamos a fazer a gestão direta da Santa Casa de Dois Córregos. Aportamos recursos que têm permitido, inclusive, ambulatórios efetivos na vida da população. Recentemente, nossa Santa Casa soltou até um boletim de prestação de contas. São mais de 48 pessoas que só no último mês foram atendidas com a especialidade cardiologia. Hoje, se houver infarte, houver qualquer fato decorrente do coração, a nossa própria Santa Casa já tem um plantão de cardiologia e permite ser direcionado esse cidadão que entra pela urgência e emergência da nossa Santa Casa a um cateterismo, a angioplastia. Então nós temos feito também e não aguardado mais as liberações de procedimentos pela fila do CROSS. Então fica mais essa conquista para a nossa população que já havia adquirido ambulatório de trauma, cuidando de toda a parte ortopédica, ambulatório de urologia. Então, hoje também dentro da nossa Santa Casa, nós estamos investindo para que a população tenha realmente algumas especialidades médicas dentro da nossa cidade. Somado a isso, outras áreas que estão distribuídas nas nossas unidades de saúde e também no nosso centro de atendimento de saúde mental. Mas a ideia é que as pessoas precisem cada vez menos das especialidades médicas, embora a nossa região está aí já, essa semana, nós já tivemos aí ok do próprio governo de estado para o aceite de um ambulatório médico de especialidades para Jaú e região. Então é mais uma conquista que a região está tendo para que realmente não dependa nem de Botucatu, não dependa de Bauru, mas tenha cada vez mais próximo o atendimento do próprio Estado. A saúde realmente requer esse compartilhamento de responsabilidade. O Estado tem as suas atribuições, mas quando tem dificuldade, as pessoas vão sempre se recorrer ao prefeito, à prefeitura, e nós estamos realmente sempre organizando o município para que ninguém passe constrangimento quando precisa de atendimento de saúde dentro do município de Dois Córregos. Prefeito Rui, o ano passado, 2023, foi um ano difícil para todos os municípios, com as sucessivas quedas de arrecadações, tanto no nível federal do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como também do ICMS, aqui do governo do Estado de São Paulo, que é repassado aos municípios. A gente gostaria de saber como é que está o orçamento e as contas atualmente da Prefeitura de Dois Córregos. Nós preparamos realmente o orçamento e nos surpreendemos que nós alcançamos a previsão de receita. Mesmo tendo redução do FPM, mesmo tendo redução de algumas frentes de transferência, o nosso ICMS não teve queda e isso nos possibilitou que nós cumpríssemos todo o nosso orçamento de 2023 e é o que nós estamos fazendo em 2024. Orçamentos sempre preparados junto com a população. 2023 já foram 20 audiências públicas, nós que fazemos a prática do orçamento participativo, 20 audiências públicas que permitiram realmente direcionar investimentos que fossem assertivos na vida da população. 2024 não tem sido diferente, nós estamos preparando o orçamento já ouvindo a nossa população e isso tem surtido realmente uma credibilidade muito grande da nossa administração e da gestão pública de Dois Córregos.
O nosso orçamento, como eu disse, tem sido crescente, nós não temos realmente tido dificuldade. No último ano, alcançamos 15% de investimento dentro do nosso orçamento e não tivemos dificuldades de apresentar propostas que realmente a gente percebe que Dois Córregos está diferenciado. Uma delas que brotou do orçamento participativo é um plano de saúde para os nossos 800 servidores. Hoje, os nossos 800 servidores, eles têm acesso à rede Unimed regional, com cirurgias, exames, sem custo nenhum, seja para ter acesso aos procedimentos, seja para arcar com esse plano de saúde. Nós fizemos numa modalidade, a prefeitura ela honra o pagamento dos 800 servidores, seja da nossa prefeitura e da nossa autarquia, o SAIDOCO, que cuida do sistema de água e esgoto, e isso tem realmente garantido uma produtividade muito maior do nosso servidor, que se sente cada vez mais amparado. Nós fizemos nos últimos 2 anos, 2022 e 2023, em que era possível uma atualização, que é mais do que um reajuste, porque nós alcançamos 30% de reajuste na tabela de remunerações da prefeitura e deixamos para 2024 um vale alimentação de R$ 1.005. Então, tudo isso tem resultado realmente em um orçamento que permite investimento. Tem ficado demonstrado que quanto mais a gente investe, mais a gente valoriza o funcionário público, maior é a efetividade da prestação de serviço público e realmente nos leva a um percentual de investimento muito melhor. Nós estamos alcançando e vamos finalizar 2024 com a certeza de que nós vamos continuar investindo, mesmo que garantindo toda essa educação de qualidade, essa efetividade na saúde, essa valorização dos servidores públicos e ainda fazendo realmente grandes obras. Hoje nós temos no município mais de 30 obras em andamento e que nós estamos otimistas que serão todas finalizadas mês a mês até chegar a dezembro de 2024. Aproveitando este mesmo assunto, este mesmo tema, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está cobrando de muitos municípios paulistas um certo planejamento, nas ações municipais. Então, Dois Córregos tem algum projeto para ser implantado? Como que é? Vocês também têm ações a serem implantadas futuramente e tem alguma prioridade nesse sentido de projetos e planejamento? Hoje existe a prática de realmente discutir as ações orçamentárias com toda a equipe de governo, tem realmente permitido que não só o prefeito ou um secretário tenha conhecimento do planejamento orçamentário, mas que todos saibam como operar os recursos destinados para cada pasta, fazendo com que os investimentos sejam assertivos, fazendo o gasto otimizado das despesas públicas. Mas mais do que isso, eu sou defensor da gestão participativa e considero que o planejamento adequado é aquele em que a população tem oportunidade de participação. Então, nós já fizemos isso com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e estamos iniciando toda a estratégia para apresentar lá em agosto um orçamento em que a população seja cada vez mais ouvida. Então, orçamentos preparados de forma temática. Então, a agricultura e meio ambiente apresenta o debate dentro dos recursos que a LDO apresenta para essa área, permitindo que o agricultor local, que o pequeno produtor, que aquele feirante, os catadores de reciclagem, então todo mundo que é daquela área visualize os investimentos para o ano seguinte, mas possam ter voz e vez para modificar as estratégias de investimento. Assim aconteceu nos últimos anos e nós vamos preparar um orçamento 2025 que respeite a vontade popular. Então, a minha interpretação de gestão pública é que o orçamento planejado é aquele que é transparente. E quando tem transparência, a gente alcança realmente resultados, porque nós ouvimos e daí é aquela velha história. Erra menos
quem ouve mais. Então, planejamento orçamentário, eu entendo que nós temos que caminhar dessa forma. Realmente a população conhecendo a arrecadação do município e quais são as obrigatoriedades de investimentos, mas principalmente quais são as possibilidades de investimento. Não foi diferente quando nós reconhecemos que a grande maioria dos participantes das nossas audiências do orçamento participativo queriam um plano de saúde para o servidor. E ele virou realidade no ano seguinte. Perfeito. Prefeito Rui, além de ser, obviamente, aí o chefe do executivo de Dois Córregos, o senhor também é presidente do consórcio intermunicipal da hidrovia Tietê-Paraná. Fala para a gente um pouquinho dos principais projetos aí do consórcio da hidrovia da nossa região. Esse foi também um chamado que nós tivemos dos colegas prefeitos, assumir a presidência do consórcio intermunicipal dos vales dos rios Tietê e Paraná, nos trouxe a oportunidade de dialogar diretamente com o governo do estado e realmente reunir os interesses principalmente atrelados ao desenvolvimento dos municípios que estão margeando o rio Tietê. Hoje, diretamente vinculado ao nosso consórcio, somos em 29 municípios, sede em Jaú, e eu entendo que o que me levou a ser destinado para esse desafio foi um pouco da nossa gestão dentro do município Verde Azul. Dois Córregos está no ranqueamento do governo do estado em 10º lugar, com ações realmente de captação de recursos do FEHIDRO, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, nós que estamos atingindo aí uma captação de 12 milhões de reais, fizemos o nosso ecoponto, agora estamos iniciando o nosso centro de triagem de reciclagem, fizemos muito combate à erosão com recursos do FEHIDRO, construímos e estamos daqui a pouco inaugurando a nossa usina de reciclagem de resíduos da construção civil, mas a nossa proposta dentro do consórcio sempre foi dar realmente um bom uso da atual usina móvel. Nós temos nossa unidade geradora de oportunidade para reciclagem de resíduos da construção civil, que tem percorrido esses 29 municípios, dando condições de dar um destino adequado para os resíduos que a gente recolhe da construção civil, principalmente utilizando na conservação de estrada rural. Junto ao Ministério do Meio Ambiente, efetivamos o repasse de recursos para aquisição da nossa segunda unidade. Então, isso vai dar maior condições de, com menos tempo, chegar nos municípios que precisam fazer essa trituração dos resíduos da construção civil. E o nosso grande projeto, que é discutido há bastante tempo no consórcio, que é a nossa região também ter uma usina de reciclagem de lixo orgânico. Hoje nós já temos no FEP, que é esse fundo da Caixa Federal, selecionando investimentos para desenvolvimentos de projeto. O nosso projeto estimado em R$1,5 milhão para que a gente consiga, então, daqui a pouco, ter toda essa estrutura formatada e daí colocar aí numa parceria, quem sabe, público-privada, numa concessão, a oportunidade que toda a nossa região, porque a partir de 2025, principalmente, muitos municípios que ainda possuem aterros por valas, que é o caso dos Dois Córregos, totalmente regularizado, já terão dificuldades do destino, principalmente de lixo orgânico. E daí viria o consórcio, após todos esses longos tempos de muito estudo, muito foco, ter uma alternativa para os 29 municípios consorciados de dar destino correto e principalmente num baixo custo do lixo orgânico. Claro que isso antecedendo sempre uma boa coleta seletiva, é o que a gente tem feito em Dois Córregos para melhorar o percentual realmente de produtos recicláveis. Mas é uma questão cultural, de educação ambiental, e os municípios daqui a pouco vão ter que cumprir, principalmente porque o Tribunal de Contas está acompanhando tudo isso. Mas a ideia é tornar o consórcio esse palco, essa sede dessa alternativa viável do descarte correto de lixo orgânico, principalmente. Certo.
No próximo dia 21 de junho, né? Aí será realizado no prédio da estação ferroviária um grande evento que vai reunir mais de 13 municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Jacaré-Pepira, isso mesmo, prefeito Rui, no qual vocês vão assinar, então, um protocolo, né, frente às questões climáticas. Fale para a gente a relevância deste evento para a região, né, de Dois Córregos, todo o município aí em torno. Para nós motivo de muito orgulho, Dois Córregos sediar um evento dessa importância. Tanto o Rio Jacaré como o Rio Tietê fazem parte da questão turística, fazem parte do desenvolvimento econômico, mas para as gerações futuras, e infelizmente o Rio Grande do Sul tem sido a atual vítima das mudanças climáticas, e Dois Córregos sempre se colocou muito à disposição, seja pelo consórcio, seja por esse trabalho junto ao comitê do Jacaré Tietê, que lidera toda essa política de investimentos para que a gente tenha uma boa preservação ambiental, mas será sempre uma grande satisfação a gente participar diretamente dessa discussão, porque nós temos que envolver toda a sociedade. Claro que as lideranças, os agentes políticos são protagonistas na formulação de políticas públicas relativas às mudanças climáticas, mas quando a gente envolve a sociedade, a gente alcança, e o que a gente percebe é que esse debate vem acontecendo em toda a nossa região e vai permitir, com certeza, bons resultados, e nós temos feito isso através do município de Dois Córregos, com essa boa política e diretrizes ambientais, mas também dentro do próprio consórcio. Por isso que Dois Córregos sempre vai estar de braços abertos para ser um dos municípios que mais vai priorizar esse debate e vai conseguir, com certeza, visibilidade junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que as nossas ações debatidas possam ter confinanciamento e permitir que realmente o que a gente coloque nos nossos protocolos de interesse, nas nossas cartas, nós podemos daqui a pouco realmente ter recurso para modificar a realidade que está tão perto ainda. Como estão os preparativos para este grande evento? O pessoal está super animado, principalmente nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que faz essa prática constante de interlocução com os demais municípios, seja em virtude dessa boa classificação do município de Dois Córregos, que não só lá nós temos uma boa prática muito interessante, que a gente consegue estar bem classificado na questão do ranqueamento de preservação ambiental, avaliado pelo Estado, e estamos então em 10º lugar, mas também em desenvolvimento rural, estamos em 13º. Então a nossa equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, ela consegue dar tecnicidade para esses encontros políticos e daí provocar maior efetividade. Mas o pessoal está muito otimista, muito entusiasmado, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande encontro que vai ter ao final dele resultados práticos para que a gente possa apresentar para as autoridades do governo do estado e do governo federal. Ok. Prefeito, ainda no mês de junho, Dois Córregos também, mais uma vez, vai realizar o tradicional Festival de Poesias, né, já conhecido em toda a região. Fala um pouquinho para a gente aí do evento deste ano, se tem alguma novidade, enfim. E já aproveita para convidar aí toda a região para prestigiar esse evento lá, que é um evento educacional, cultural, enfim, até uma integração social. É verdade, está todo mundo, está muito perto aí a nossa data, 22 e 23 de junho, acontece a nossa 17ª edição do Festival de Poesia. O Festival de Poesia, ele na verdade é um convite para toda a nossa população, crianças, jovens, idosos, dentro das escolas, dentro das OSC, toda a sociedade em geral, acabam sendo incentivadas a produzir poemas. E daí, no último Festival de Poesia, nós tivemos 2.500 poemas produzidos. Esse ano, ele acontece ao lado da nossa Vila Gastronômica. A Vila Gastronômica é um empreendimento dentro dessa política dos municípios de interesse turístico vinculado ao DADITUR. Nós recebemos recursos do Estado, tivemos esse projeto aprovado
E um antigo lanchódromo do município agora terá espaço com banheiros adequados, acessibilidade, em 16 boxes. Então nós teremos lá oportunidades de empreendedores que já vêm sendo trabalhados há muito tempo e fazendo agora a segunda-feira gastronômica. Então o Festival de Poesia, ele na verdade educa a população a essa sensibilidade da produção poética, envolvendo praticamente toda a nossa cidade, porque em cada lar, em cada casa, em cada ambiente de trabalho, vai ter alguém que está participando do concurso. Existe a premiação, então a comissão avaliadora, ela elenca os poemas melhor elaborados, que atingiram a temática, daí tem premiação no primeiro dia do festival, que inclusive conta com a participação do cantor Sidney Magal, na abertura do nosso festival, e nós vamos também juntar essa sensibilidade da poesia com a boa gastronomia de Dois Córregos, que tem sido, junto com os nossos eventos, mais uma alternativa de produzir visitação em Dois Córregos. Então, o nosso município de interesse turístico, que tem 168 anos, então tem um patrimônio cultural muito elevado, atrativos realmente que tem. Nós temos em Dois Córregos o cinema mais antigo em funcionamento do estado de São Paulo, que passa filme ali até hoje, mas o segundo do Brasil. E junto a isso, a nossa estação ferroviária, que vai inclusive receber o segundo encontro de ferromodelismo. Então, mês a mês, nós temos feito eventos com públicos diferentes, na área cultural, na área do esporte, e que sempre envolve a gastronomia. Nós temos trabalhado os nossos empreendedores para fazer da boa culinária de Dois Córregos oportunidade de renda, oportunidade de trabalho, mas também parte do nosso plano diretor de turismo. Então, todos os eventos nossos, os empreendedores estão lá. A última festa da macadâmia, nós tínhamos mais de 50 produtos com a macadâmia, que é essa nós, que Dois Córregos também é tido como a capital nacional da macadâmia por ter a maior processadora de macadâmia e também ser o maior produtor de macadâmia do Brasil. Então são ações assim que nós vamos fazendo da cultura, envolvendo a população, tornando uma população cada vez mais envolvida com algo que deixa as pessoas mais tolerantes, mais pacientes e mais sábias, mas também sempre tendo justificativas de valorização dos nossos atrativos turísticos. Então, o Festival de Poesia, que acontece no dia 22 e 23 de junho, ele vem um pouco com essa característica, a de obter a visitação das pessoas. É uma oportunidade que muita gente vem para Dois Córregos para prestigiar um evento que tem palestras, um evento que tem sarais, um evento que tem apresentações culturais, mas que sempre está envolvido com a boa gastronomia de Dois Córregos. Amontini, vamos falar sobre política. Sim. Prefeito, agora vamos entrar numa pauta um pouco mais política, um pouco partidária. Estamos já num período pré-eleitoral, né? Esquentar um pouco, aquecer um pouco aí em relação às eleições municipais desse ano, que são importantes em todas as cidades, né? Como já dizia o nosso saudoso Franco Montoro, as pessoas moram nas cidades, nos municípios, né? A União é uma peça fictícia, o Estado também, né? E muitas vezes esse pacto federativo é um pouco injusto. O Estado de São Paulo se arrecada bastante, os municípios enviam bastante para Brasília e retorna aí um quarto, um quinto, talvez um décimo de tudo isso que a gente arrecada. Então, dentro desse contexto todo, né, a gente gostaria de saber do senhor, inicialmente, o senhor está afiliado ao PSD, partido do secretário Gilberto Kassab, homem forte aí do governo Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo. Como é que está atualmente a relação política do senhor, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal? Dois Córregos hoje entendo que é muito bem valorizado tanto pelo governo estadual como pelo governo federal. Nós tivemos essas oportunidades e toda vez que a gente aceita um desafio, o governo do Estado também reconhece que quem trabalha precisa ser valorizado. Nós assumimos a presidência do consórcio, do Vale dos Rios Tietê, Paraná. Depois tivemos o convite para ser o tesoureiro na Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, que envolve hoje mais de 145 associados. E isso tem realmente permitido que
que nós estejamos junto às secretarias do governo do estado e junto aos ministérios com muita frequência. E por isso faz com que Dois Córregos tenha respeitabilidade até nas discussões políticas. Política, hoje, eu entendo que já não é mais aquela partidária. Inclusive, no Brasil, nós precisamos dar uma acalmada nos ânimos. Essa questão da extrema-direita com a extrema-esquerda, ou seja só direita, ou seja só esquerda, nós precisamos realmente de paz, porque com paz, com equilíbrio, com sabedoria, se faz boas gestões. E hoje, principalmente em municípios, como é o caso do Dois Córregos, 25 mil habitantes, é necessário discernimento e nunca colocar realmente os ânimos aflorados da política como prioridade. Nós precisamos fazer com que a gestão tenha recurso e fazer com que a gestão tenha produtividade. Aí a gente alcança realmente efetividade da prestação de serviço público. E em cidades menores, como é o caso da grande maioria das cidades da nossa região, acaba tendo esses ânimos aflorados em tempos eleitorais. Lá em Dois Córregos vai ser um pouco diferente, porque eu não sou candidato à reeleição, já tive a oportunidade, inclusive entendo que prefeito reeleito é um prefeito que foi aprovado, então, naqueles 4 anos que sucederam, e agora o que nós queremos, na verdade, e eu sou defensor disso, mas Rui, você não é candidato, então fica fora. Não tem como ficar fora, porque existe uma responsabilidade em a gente dar continuidade a essa efetividade do serviço público. Nós formamos uma equipe administrativa realmente com uma característica totalmente diferente. Hoje, em Dois Córregos, nós somos 800 servidores públicos e só 15 que não são concursados. Então, é uma tipicidade de governo, requer realmente muita estratégia e muita disciplina para você conquistar a confiança do servidor público, e a gente percebe que Dois Córregos, as pessoas voltaram a acreditar na política, e nós vamos fazer com que tudo isso realmente seja palco para que o governo do estado enxergue Dois Córregos como uma estratégia assertiva de gestão pública. Então, quando eu falo de 15% de investimento de um orçamento, quando muitos municípios estão com dificuldade até de pagar a folha de pagamento e honrar o 13º, eu já considero que é uma gestão pública. Mas é do prefeito Rui? Não. É realmente 800 servidores que estão alinhados, que têm foco, que são determinados, e por isso que a gente alcança educação de qualidade, saúde que atende a população e tantos outros programas. Eu tenho um exemplo que a minha esposa, que é ativamente participativa, mesmo não recebendo R$1 como presidente do Fundo Social, mas de 15 propostas selecionadas pelo governo do estado de fundos sociais, estava Dois Córregos. Nós criamos um projeto muito bonito, realmente de complementação nutricional, que brotou do orçamento participativo. Dentre as audiências, foi abordada a temática que é muito comum, as prefeituras auxiliarem as famílias vulneráveis com cesta básica. Arroz, feijão, óleo, macarrão, mas hoje as dietas de crianças, de idosos, gestantes, têm realmente tido a necessidade de frutas, legumes, verduras. E nós colocamos um percentual do orçamento para fazer um programa de entrega gratuita de fruta e legumes para as famílias vulneráveis. E daí criamos o que nós chamamos de Feira Solidária. Hoje a nossa Feira Solidária atende 600 famílias em Dois Córregos. 25 mil habitantes, 600 famílias que são atendidas basicamente todo mês com 15 quilos de frutas e legumes. Estamos alcançando agora a marca, se eu não me engano, de 100 mil quilos de frutas e legumes em um ano de projeto. Por que eu estou contando essa história? O governo colocou nas 15 boas práticas de fundos sociais a história do Feira Solidária. Porque não é só entrega de alimento para a população. Nós estamos falando de inclusão produtiva. Como é que a pessoa participa de um projeto como esse? Ela tem que realmente estar capacitada nos cursos de qualificação profissional do Fundo Social.
ela tem que participar dos grupos de fortalecimento de vínculos da assistência social. Ela tem que apresentar frequência nos grupos de saúde preventiva. Elas têm que participar do curso de gestante. Então, nós temos uma sociedade cada vez mais preparada para sair da vulnerabilidade e não precisar mais desse complemento nutricional. E aí vem o Estado e fala, olha, analisando as boas práticas cadastradas dos nossos municípios, está aqui. Uma boa prática que pode ser replicada em qualquer outro município. Nós saímos de 120 pessoas atendidas nesses projetos para 500. Obtivemos uma frequência 3 vezes maior nesses grupos porque as pessoas passaram a participar, porque é muito agradável receber ao final do mês uma bolsa e, na verdade, cada um vai lá e escolhe. É uma feira. Se eu não gosto de pepino, eu não pego pepino, vou pegar tomate. Se eu não gosto de mamão, quero pegar melão, vou pegar melão. Então, algo que realmente tem engajamento da sociedade, a sociedade recebe benefício, mas a sociedade se capacita. Ela se torna realmente presente nesses projetos sociais. E isso realmente faz com que a gente se orgulhe, porque de 645 municípios, 2 córregos está no livro de boas práticas do Fundo Social. Então eu acho que a política do mérito, uma equipe hoje para cuidar do município tem que ser uma equipe responsável, trabalhadora. Como é que a gente faz isso? Com muito trabalho. É claro que conhecemos pessoas capacitadas, conhecemos pessoas realmente engajadas, mas é preciso ideologia, servir ao público. Então, quem faz concurso tem que saber que tem que servir ao público. Quem se candidata tem que saber que tem que servir ao público e não a si. Então, nós trabalhamos durante 7 anos e eu tenho a certeza que nós alcançamos com efetividade o que o povo queria, que era um compromisso em trazer realmente resultados para a população, que cada um tivesse a sua necessidade atendida, mas que nós tivéssemos uma cidade desenvolvida. Hoje nós estamos aqui dando início a um plano asfalto, é a nossa 3ª fase já, mas eliminando todos os trechos que mereciam recap em 2 córregos. Então, ações como essa garante realmente para nós, politicamente, uma responsabilidade de que é difícil, o mais difícil. Hoje eu tenho 44. Primeira vez que eu me candidatei e fui eleito vereador, 20 anos de idade. Então, já estou velho na política. São 12 anos como vereador e completando 8 de prefeito. São 20 anos exercendo aqui a missão de agente político. Mas eu realmente tinha uma grande preocupação, porque acabei fazendo direito, depois fui fazer gestão, tecnólogo em recursos humanos e acabei fazendo a minha pós-graduação em gestão pública e gerência de cidades. Acho que realmente queria ser prefeito. Mas com muito orgulho que eu realmente exerci o cargo de prefeito do município de 2 córregos, do meu município, lá nasci, lá casei, lá tive minha filhinha e lá quero permanecer. Era realmente esse sentimento. Se um dia eu alcançasse a oportunidade de chefiar o Poder Executivo, a responsabilidade de ter uma boa equipe de trabalho. E o que hoje 2 córregos tem é uma boa equipe de trabalho. E isso faz com que a gente tenha preocupação do que é assertivo. O time que está ganhando não se mexe? É um pouco isso. Então já foram 8 anos, precisamos de tempo para colocar a casa em ordem. Nós reorganizamos a estrutura administrativa formalmente da prefeitura e de trabalho. Hoje todo mundo trabalha na prefeitura e para isso é necessário seriedade de gestão pública. Precisa de recurso. Então, gestão pública para ter recurso, para captar recurso e fazer a devida aplicação disso. Por isso que a gente capta recurso do meio ambiente, capta recurso do turismo, capta recurso na saúde. Mas não tenho dúvida nenhuma, quanto mais recurso o governo, e isso tem sido realmente uma política muito comum hoje, antigamente era o partido do prefeito, o apoio do deputado. Hoje nós temos tido muitas ações do governo federal e do governo estadual que dependem de projetos. Se o projeto é bom, ele vai ser cofinanciado. Se não for tão bom,
vai ter alguém que apresentou um bom projeto e vai pegar o recurso. E Dois Córregos, nós captamos recursos em todas as áreas, porque eu considero que nós formamos uma equipe muito boa de trabalho e por isso que eu particularmente vou estar na rua para que o governo do estado lembre que lá em Dois Córregos nós trabalhamos muito para a gente alcançar bons resultados e bons resultados levam a uma boa educação, a uma boa saúde, a um bom atendimento de assistência social, mas principalmente ao desenvolvimento de uma cidade inteira. Tá aí, então, o município de Dois Córregos sendo exemplo aí em suas ações, né, no mandato participativo para toda a população. Prefeito, como gestor e governante da cidade, também presidente do consórcio da Hidrovia Tietê-Paraná, gostaríamos de saber sobre a importância da nossa região, ou seja, da região central, ter mais representantes na Assembleia Legislativa e também no Congresso. Esse é um debate sempre muito comum que nós fazemos com todos os agentes políticos da nossa região. Toda vez que tem encontros, o consórcio é um dos palcos aí de encontros de prefeitos, de vereadores, vice-prefeitos, mas todos os outros encontros a gente percebe. Coincidentemente, a nossa região, a micro-região de Jaú, a macro-região de Bauru, é sempre aquela que tem menos representatividade na Assembleia Legislativa, também na Câmara Federal, e isso precisa mudar. E eu acredito que hoje nós estamos realmente nos organizando, seja como sociedade, seja como entidades representantes dos municípios, que vai permitir no futuro a nossa região ser mais vista, principalmente porque nós temos um polo universitário muito expressivo na nossa região, temos um polo de saúde muito expressivo e realmente pelo olhar que o governo do estado tem dado, com visitas frequentes de vários secretários de estado e até ministros, nós percebemos que o Centro-Oeste paulista é território de grandes investimentos, que merecem mais atenção. E as pessoas sabem disso, mas nós precisamos realmente nos cercar de lideranças comprometidas com o nosso desenvolvimento local. Precisamos acelerar essa política de investimentos para que a gente tenha mais emprego, mais renda, mais financiamento para as empresas já sediadas dentro das nossas cidades que estão aqui no entorno de Bauru, no entorno de Jaú, e isso com certeza tem espaço de crescimento, porque nas reuniões do governo do estado, nas reuniões que nós temos em Brasília, isso é nítido. As pessoas realmente já fizeram vários estudos de viabilidade, a nossa região tem como crescer, a nossa região tem como ofertar mais produto, ofertar mais trabalho, mas que precisa de mais articulação, não tenho dúvida nenhuma. Prefeito, agora para a gente caminhando para o final do programa, o senhor já obviamente é um prefeito reeleito, né? As eleições de outubro parece que estão tão longe, mas estão logo ali. Já estamos vivendo um período pré-eleitoral, daqui a pouco vem o processo de convenções municipais, né? E a gente gostaria de saber como é que está neste momento, em Dois Córregos, né? Se o senhor já está trabalhando aí em pré-candidaturas à sucessão do senhor e também até saber nos bastidores aí como é que estão eventuais articulações também de eventuais pré-candidatos da oposição. Dois Córregos, as últimas duas eleições, a eleição já foi polarizada, era situação versus oposição. Então, na primeira minha eleição de 2016, a oposição sagrou-se vencedora. Depois, com a minha reeleição, nós nos mantivemos nesse governo. Eu sucedi um governo de 12 anos e agora nós queremos realmente, com todos esses programas que nós definimos como estratégias de avanço de Dois Córregos, essa agenda realmente acelerada para que a população tenha benefício, mas que a gente consiga manter o desenvolvimento local, nós hoje chegamos num patamar de unidade muito positivo. Estou presidindo o PSD, junto comigo está o nosso vice-prefeito, e de forma surpreendente o nosso partido já possui 6 vereadores com mandato. Então, as lideranças, diferentemente do passado, têm estado mais afloradas. Nós estamos até realmente
conversando com a população e fazendo realmente reuniões periódicas para que a gente possa definir qual o melhor perfil de liderança para esse próximo momento. Mas estamos muito otimistas, porque primeiro sempre se diziam que faltam lideranças no mercado, e em Dois Córregos é diferente. Nós conseguimos, com essa gestão participativa, com essa transparência, com essa comprovação de efetividade no serviço público, que todos os nossos agentes participativos de todo esse período que nós estamos na prefeitura realmente tivessem conhecimento. Hoje nós temos lá 6 vereadores que conhecem plenamente o nosso orçamento, que conhecem a gestão pública e que estão aptos a se tornar prefeito do município. Então, para nós, motivo de muita satisfação, muito orgulho. Primeiro, a confiança de você, de uma Câmara de 9 vereadores, 6 se filiarem no partido presidido pelo prefeito. E em segundo, porque todos eles realmente se capacitaram, participaram, estão aptos a dar continuidade e até emplacar um entusiasmo novo na continuidade do serviço público de Dois Córregos. Mas que bom que lá em Dois Córregos nós avançamos com esse estilo realmente muito transparente, e quando você dá transparência, as pessoas têm conhecimento, as pessoas têm informação. E eu também sempre disse isso, que um dos meus medos era não estar bem informado para ser prefeito. Então, hoje, candidatos a vereador, candidatos a vice, candidatos a prefeito, qual que é realmente a característica principal que o eleitor tem que encontrar? São agentes bem informados. Quem é bem informado consegue, com certeza, fazer o desenvolvimento de um bom mandato. Aí tem a questão de realmente estruturar um bom plano de governo e sair hoje, em 25 mil habitantes, ainda é muito comum a população aguardar a visita do candidato na porta de casa, e nós estaremos na porta das pessoas prestando conta. Obrigado à TV por essa oportunidade, mas nós também estaremos na porta do cidadão, muito embora o nosso estilo é de estar presente mesmo, sempre sendo indagado, conflitando, mas ao mesmo tempo concordando, e a gente avançando nessa prática de discussão. Mas eu estou muito otimista, porque a cidade de Dois Córregos é uma cidade que evoluiu bastante, principalmente com esse discernimento político. Hoje a gente consegue discutir política com sabedoria, a ponto de que o eleitor consiga definir quem é o melhor candidato para dar continuidade ou para emplacar uma proposta que possa respeitar os anseios da nossa população. A oposição está se movimentando também? A oposição está se movimentando, já se movimentou no passado, se movimentou há 4 anos atrás, mas eu acredito que a política ela precisa estar com atualização constante e nós precisamos realmente de mais gestores do que os tradicionais políticos lá da década passada, respeitando a todo mundo, mas quem corre atrás acaba realmente tendo condições. Hoje a prefeitura é informatizada, com um sistema diferenciado, e como eu disse, pode ser que tenham gestores que não consigam trabalhar com 98% dos servidores concursados. Eu fui vereador em épocas que a cidade de Dois Córregos, se tinha 600 funcionários, 125 era comissionado. Então hoje, na verdade, a população espera bons gestores, e gestores principalmente, é obrigação, mas honestos. Então nós vamos em busca de realmente fazer com que a população perceba e avalie os trabalhos e as pessoas. Nós não podemos, embora eu voto, se eu errei, de 4 anos é muito tempo. Nós precisamos acertar o nosso voto. Na próxima eleição eu sou simplesmente mais um eleitor, certo, mas eu não quero errar o meu voto, não. É isso aí. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa Viva o Voto, Prefeito Rui. Agradecemos ao prefeito Rui Diomedes Fávaro pela ilustre presença, mais uma vez, ao Amantini e a você, telespectador, por ter acompanhado essa edição do Viva o Voto, Prefeitos e Prefeitas da nossa região. Para ver ou rever as demais entrevistas do Viva o Voto, confira as nossas redes sociais. Até o próximo programa.